Júlio César foi um dos mais importantes romanos de toda a história. Ele foi um patrício, militar e político romano. Seu nome é um dos mais marcantes de toda a história da humanidade. É estudado nas escolas, por historiadores e nas universidades até os dias atuais. Mas como ele chegou ao poder? E por que seu assassinato é um dos eventos mais importantes de toda a história antiga? Júlio César nasceu em uma família patrícia no ano de 100 a.C. Os patrícios eram os nobres da Roma antiga. Eles detinham diversos privilégios e direitos exclusivos. Ainda que tivesse nascido em uma família rica, sua vida não foi tão fácil como parece. Isso porque, quando ele tinha apenas 16 anos, seu pai faleceu. Diante desse cenário, o jovem menino teve que assumir o posto de chefe da família, algo muito comum no período em que ele vivia. Seu tio, Caio Mário, era o governador da província da Ásia. Em 85, quando Júlio tinha 15 anos, eclode uma guerra civil dentro do Império, entre Caio Mário e Sula, um general rival. Durante essa guerra, Júlio foi nomeado como alto sacerdote de Júpiter, um cargo extremamente importante, tendo em vista que Júpiter é o rei dos deuses, o equivalente a Zeus na mitologia grega. E o maior aliado de Mário durante essa batalha era Lúcio Cornélio Cinna. Júlio César, então, se casa com a filha do general, Cornélia. Essa guerra, que dura durante vários anos, se encerra com a vitória de Sula. O novo governador passa agora a perseguir Júlio, colocando ele como um dos principais alvos devido a seu envolvimento muito próximo com seu tio Caio Mário. E é nesse contexto da perseguição de Sula a Júlio César que o jovem inicia sua vida militar e política. Júlio César não se sentia mais seguro com Sula no poder. Por isso, ele inicia sua carreira militar e opta por deixar Roma e servir o exército romano em batalhas na Ásia e na Sicília. César se destacou nessas campanhas, sendo condecorado com a coroa cívica, que premiava grandes líderes de batalha. Anos depois, em 78, ele volta para Roma após a morte de Sula. Mas ao voltar para Roma, ele é eleito um tribuno militar, que sinaliza o início de sua carreira política. Posteriormente, ele ainda foi eleito questor em 69. Nesse mesmo ano, sua tia e sua esposa morreram. Após o enterro, foi servir como questor na Espanha. A lenda diz que ele encontrou uma estátua de Alexandre o Grande e se sentiu extremamente insatisfeito, porque tinha a mesma idade que ele e pouco havia conquistado ou feito durante sua vida. No ano de 65, Júlio César se alia a Crasso, um dos homens mais ricos e poderosos de Roma, e se torna edil no mesmo ano. Em 63, ele concorre ao posto de Pontífice Máximo, o alto sacerdote da República Romana. Ele disputa o cargo com outros 2 senadores, mas sai vencedor de maneira muito inesperada para a população romana. Após isso, ele ainda se torna pretor em 62, um cargo designado para um homem que seria uma espécie de administrador da justiça, um dos postos mais importantes de Roma. E logo na sequência, ele é designado como governador da Espanha e serve com grande mérito, realizando um bom governo, tanto que o rendeu o título de Imperator em 60, título concedido somente aos melhores líderes militares. Era uma carreira política muito promissora e ainda muito jovem, Júlio César já ocupava postos de extrema importância. Isso continua acontecendo e nesse mesmo ano de 60, ele decide se candidatar para cônsul, junto com outros 2 candidatos. Ele vence e, devido à sua proximidade com outros 2 políticos, eles passam a governar em conjunto, formando o primeiro triunvirato. Esse triunvirato era composto por Júlio César, Pompeu e Crasso. Você provavelmente já ouviu essa denominação antes. Significa que 3 homens governavam e dividiam o poder. Vale ressaltar para vocês que esse era um acordo informal e não era algo que realmente tinha validade política ou jurídica. Era mais como um acordo feito entre eles e que não tinha nenhuma base pela qual esse governo poderia subsistir. Parte do Senado se revoltou com essa modalidade de governo escolhida de maneira totalmente arbitrária. Um dos casos mais famosos é o de Bíbulo, que foi fortemente repreendido pelo governo, assim como qualquer um que se opusesse ao triunvirato.
César depois foi nomeado governador da Gália, no norte da Itália. Foi durante esse período que ele serviu como governador da Gália que ele recebeu o nome de conquistador da Gália. Nesse momento em que ele assume esse posto, César tinha muitas dívidas. Movido pela dificuldade financeira e pela ambição de ser reconhecido pelo povo, ele promove incursões à Gália. A região era extremamente sensível, pois contava com diversas tribos guerreiras que, inclusive, já haviam derrotado o exército romano em outros momentos da história. Após as primeiras batalhas na região, as tribos do norte se armam para se defender da ofensiva romana. Com isso, o general decide derrotar cada uma dessas tribos gaulesas de maneira separada. Por esses feitos, ele recebeu o nome de Conquistador da Gália. De volta a Roma, o triunvirato vivia uma crise política. Isso porque a aliança política entre os três estava se desfazendo. Para conter a sangria, eles realizaram a Conferência de Luca, que renovava o triunvirato por mais 5 anos. Embora o governo tivesse sido renovado, isso não significava que era um momento de paz entre os cônsules. A relação entre Pompeu e César ficou insustentável após a morte da filha de Júlio, que era a esposa de Pompeu. Após sua morte, Júlio oferece então sua sobrinha neta, mas Pompeu se recusa e se casa com outra mulher. Esse episódio simbolizou a ruptura total de relação entre eles. Durante esse período, Roma vivia um momento de expansão territorial. Isso se devia às guerras expansionistas que o governo empreendia. Uma delas era contra o Império Parta. Entretanto, essa não foi uma ofensiva vitoriosa dos romanos, e a Batalha de Carras, a principal batalha dessa guerra, culminou na morte de Crasso. Era o fim do triunvirato. Em 53 a.C., quase toda a região que envolvia a Península Itálica estava sob domínio dos romanos. Quase, não todos. A última reação dos gauleses pela qual Júlio César fazia sucessivas invasões foi através do general Vercingetorix, que comandou os gauleses contra os romanos, conquistando algumas vitórias no início do combate. Porém, César convoca reforços, consegue retomar o controle e derrota os últimos gauleses. Essa foi a maior vitória militar de sua vida, pois consolidou seu poder na região. Segundo Plutarco, historiador romano, a batalha gerou mais de 1 milhão de gauleses mortos. Cerca de 300 tribos foram subjugadas e mais de 800 cidades foram destruídas. No ano de 50 a.C., o seu mandato se encerrou. O Senado agora ordenava que ele voltasse para Roma. A imunidade que ele detinha enquanto era governador se perdeu. César passa a ter medo de ser julgado pelo Senado, pois era acusado de insubordinação e traição. O comandante, então, volta para Roma marchando com suas tropas, o que era proibido pelas leis romanas. Esse episódio marca o início da Guerra Civil Romana. O exército de César era leal e numeroso, enquanto o de Pompeu não era tão preparado, contando apenas com uma legião. Por isso, ele foge de Roma para a Grécia junto com o Senado. No caminho até Pompeu, seu exército venceu as tropas adversárias na Batalha de Ilerda. Foram semanas até conseguir chegar em Pompeu e o derrotá-lo. Em uma batalha que tinha muito menos tropas, cerca de 1/3 das tropas de Pompeu, e mesmo diante das adversidades, Júlio César vence. Após a vitória sobre Pompeu, ele e o Senado se separam. O ex-cônsul fugiu para o Egito e lá foi assassinado. Voltando a Roma, Júlio César se torna oficialmente ditador. Na sua competência como imperador, ele viaja ao Egito, por conta da morte de Pompeu, e conhece Cleópatra, com quem tem um caso amoroso. Após o período no Egito, César faz sucessivas batalhas no Oriente Médio contra as tropas dos senadores que fugiram. E foi em uma dessas batalhas que ele diz uma das frases mais famosas de toda a história. No seu governo, ele promoveu diversas reformas, como a mudança no calendário romano, que se baseava nas fases da lua para o egípcio, e que o ano tem 365 dias e 1/4. Essa é a medida que utilizamos até os dias atuais. O governo de Júlio César foi marcado pela concentração do poder. Ele centralizou o poder quase que inteiramente em suas mãos, o que fez com que surgisse o rumor de que ele estaria tentando restabelecer a monarquia e atrasando a República Romana.
Essa concentração de poder irritou uma ala do Senado, que conspirava contra César e planejava o seu assassinato. No dia 15 de março de 44 a.C., Júlio César compareceu no Idos de Março na cúria de Pompeu. Lá, Marco Antônio, seu fiel escudeiro, descobre a conspiração e segue para avisá-lo, mas é impedido por Trebônio. É nesse momento que Tílio Cimbro se aproxima dele com a falsa intenção de lhe apresentar uma petição. Nesse momento, outros conspiradores se juntaram em torno dele e o esfaquearam 23 vezes. No momento de sua morte, César vê Brutus, seu filho adotivo que ele adotou durante seu período em Roma, um dos mandantes do assassinato. Segundo a lenda, e isso não tem nenhuma comprovação histórica, antes de morrer, Júlio César diz: "O medo de se tornar uma monarquia foi justamente o que levou os conspiradores a assassinarem Júlio César. Entretanto, o futuro da República não seguiu o caminho que eles esperavam, pois Roma se tornou um império décadas depois." Esse é um resumo da vida de um dos maiores conquistadores da história da humanidade e um dos protagonistas da história antiga. Comente sua opinião, deixe o like e se inscreva para mais vídeos de história.